Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E se você é uma pessoa que já investe em renda fixa no Brasil, não tem por que você também não aproveitar a renda fixa lá nos Estados Unidos, tá? A gente tem muita possibilidade. Pensa comigo, é um tipo de investimento que tende a ser mais seguro que no Brasil, né? Porque a classificação de risco dos Estados Unidos é melhor que a brasileira. Também é uma possibilidade de você ter uma receita, uma renda ali em moeda forte, ou seja, que historicamente se valoriza contra o real brasileiro. Então a possibilidade é muito interessante. E eu tô aqui nesse vídeo hoje um pouco diferente porque eu vim na sede da Avenue aqui em São Paulo. Vou até pedir para o pessoal da edição colocar as imagens aí, justamente para mostrar um pouco dos bastidores e da possibilidade que você tem hoje de ser um investidor global com muita facilidade. Nós vamos ter um convidado especial aqui nesse vídeo de hoje também para falar tudo o que você precisa saber da renda fixa nos Estados Unidos. E o pessoal aqui também me deixou um presente para você, que é um e-book. Eles prepararam um e-book mostrando todas as alternativas de renda fixa nos Estados Unidos. Hoje aqui no vídeo a gente vai falar muito sobre um título que se chama Bond, né, que é um título de renda fixa que daqui a pouco a gente explica para você, mas também existem as possibilidades dos ETFs e dos fundos de investimento. Para você ver esses detalhes, pega esse link que está na descrição para fazer o download desse e-book completo, beleza? Agora a gente vai focar nos bonds. Então, para conversar sobre esse tema aqui, sobre essa renda fixa, trouxe um convidado, um especialista aqui, um amigo, o José Maria Silva. Oi, Ricardo, muito obrigado. Eu até gaguejei aqui porque eu converso com ele, eu chamo ele de Zema, né? Então, é isso aí. Zema, se apresenta aqui para o pessoal, qual que é o seu cargo aqui na Avenue? Oi, pessoal. Antes de mais, Ricardo, obrigado por a gente estar aqui tendo essa discussão, esse papo, num tema que eu acho que é tão importante e trazendo sempre esse tópico de investimento internacional, que a gente, como sabe, para o brasileiro é uma maneira de se proteger, se precaver e diversificar o seu portfólio. Então, obrigado sempre por trazer essa pauta aí tão importante sobre o investimento internacional. O meu nome é José Maria Silva, como o Ricardo falou, todo mundo chama por Zema, então até em casa já podem decorar que sou o Zema Portuga. Eu sou estrategista aqui na Avenue, sou coordenador de estratégia e alocação. Um dos meus principais focos é exatamente esse tema da renda fixa. Então hoje a gente acho que vai bater aqui um papo interessante para debater esse tema e as suas oportunidades. E vocês sabem, pessoal, que em novembro do ano passado, se eu não me engano, eu assisti uma palestra do Zema aqui em São Paulo, que teve o Avenue Connect, um baita de um evento, e ele explicou justamente sobre os bonds, né, esse tipo de investimento em renda fixa, e eu fiquei doido lá naquela palestra. Eu até conversei com ele, eu falei, cara, a gente precisa levar isso para o grande público, né? A gente precisa mostrar aqui na internet, então muito legal a gente poder trazer essa possibilidade, até porque, como eu falei, né, o título de renda fixa é aquele que tem uma previsibilidade, né? Então é uma fatia de segurança da carteira e mais do que isso, né, a gente está num momento que ainda pode ter a possibilidade de ganho da marcação mercado, a gente vai falar sobre isso, e tem títulos disponíveis na plataforma da Avenue que são títulos americanos, tem títulos de empresas brasileiras também que negociam lá fora. Tem coisa que paga aí quase 10% em renda fixa. Mas a gente precisa explicar do básico, né, Zema? Traz primeiro para a gente esse ponto. O que é um bond? O que é esse título de renda fixa? Vamos lá. Um bond nada mais é do que um contrato de dívida. Não é como se fosse um empréstimo, mas que se dividiu esse empréstimo em pequenos pedaços que tanto investidor institucional como investidor pessoa física pode investir ou comprar parte dessa dívida, não é? Eu gosto sempre de dar um exemplo. O bond serve tanto para governo, não é? Quando o governo pede dinheiro emprestado, como para empresa. Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma empresa que precisa de $1 bilhão, não é? Raramente um banco sozinho vai tomar esse risco de emprestar 500 milhões, $1 bilhão para essa empresa. Então, uma das maneiras tradicionais que essa empresa tem para aceder ao mercado de dívida, no mercado global, no mercado de dólar, é ir para o mercado e fazer estas divisões desse bilhão em pequenos pedaços de $1.000, né, em que todo mundo pode aceder a essa dívida. Então nada mais que um contrato que tradicionalmente vai ter um cupom, uma taxa de juro, que ela é pré-fixada, assim em 99% dos casos, existem outras estruturas, mas acho que é um ponto importante bater nesse pré-fixado, até porque é uma das principais diferenças relativamente à renda fixa aqui no Brasil, não é? Tá. Aqui no Brasil,
o investidor que está acostumado a investir ou em debenture corporativa ou até em renda fixa do governo, né? Muitas vezes são atreladas a um indexador. Né? A gente tem atrelado a um IPCA+, um CDI+, etc. Aqui a gente está falando de uma taxa fixa, que é já pré-fixada, que é um contrato que ele nunca vai mudar ao longo da vida útil desse bond. Okay? Então, quando você falou lá na introdução dessa parte de previsibilidade, né? A previsibilidade está exatamente associada a esse juro fixo, que a gente sabe exatamente o que vai receber anualmente. Esses pagamentos tendem a ser semestrais, ok? Então o investidor, quando compra um bond, ele vai ter a cada 6 meses uma renda fixa em dólar pingando lá na conta dele. Então, nada mais do que e resumindo aqui, um contrato de dívida onde você pode investir como pessoa física, tem investidor institucional também, e você compra essa dívida e recebe um juro fixo todo ano com pagamento semestral. Ótimo, excelente. Então, eu sempre gosto de brincar isso com o pessoal, né? Porque uma renda fixa nada mais do que isso. É alguém que prestou dinheiro para alguém e esse alguém vai devolver com juros. Exatamente. Né? E aí tem todas as possibilidades do mercado americano. Né? Então, como você falou, legal ressaltar que tem títulos governamentais e títulos corporativos. Então, se você entrar lá na plataforma da Avenue, no aplicativo, você vai ver, tem uma seção lá que chama renda fixa, tem os títulos de empresas, então, que são os corporativos, tem títulos de governo, né? Então eles pagam o quê? A gente gosta de falar que é o dólar mais esse valor pré-fixado, porque você tem a flutuação do câmbio, né? Então a relação do dólar contra o real, que seria um potencial, mais esse pré-fixado. E aí vale a gente ressaltar esse ponto aqui, então, mais uma vez para o pessoal que está acostumado com renda fixa no Brasil, que tem IPCA, tem Selic, lá não. Lá é um valor pré-fixado. Exatamente. Tem outras estruturas, principalmente para títulos governamentais, que é os chamados TIPS, né? Eu não quero entrar muito por aí para não confundir a turma, mas tem títulos indexados à inflação, mas em 99% dos casos, quando a gente fala de bonds, a gente está falando de um título pré-fixado. Legal. E aí, o potencial, então, para quem está escutando a gente, é ganhar esse pré-fixado e aí ele cai a cada 6 meses na conta corrente, é o que dá o seu nome de cupons, né? Exatamente. É o cupom, que é aquilo que você vai receber de juro contratualizado. Então, é aquilo que foi contratualizado no momento da emissão dessa dívida, que não vai mudar nunca ao longo da vida útil desse título, ok? O retorno vai mudar, a gente pode entrar depois aqui mais à frente quando falar dessa marcação ao mercado, a diferença entre o retorno, o yield e o cupom. A gente pode discutir isso um pouquinho mais à frente. Então então esse potencial é receber esse dinheiro, esse pré-fixado a cada 6 meses na conta. Acho que já vale a gente até colocar esse ponto agora, que é da marcação ao mercado. Perfeito. Né? Que é isso, né? A marcação ao mercado, todo título de renda fixa no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele vai tendo uma flutuação de preço. Se levar até o vencimento, é o valor que você pré-acordou e pronto, não tem flutuação. Mas todo dia o mercado financeiro vai tendo uma mudança. E também é um potencial para o investidor, porque dependendo do cenário que você compra um título de renda fixa, a marcação ao mercado pode ser positiva para você, ou seja, você pode ganhar mais do que você previa, né? E isso é positivo quando? Normalmente quando o cenário de juros altos. Né? Exatamente. Se você compra no momento que o juros está alto e os juros caem, você pode ter mais lucro do que você previa na renda fixa. Mais ou menos isso? É isso aí. Eu acho que é um tema que é complexo, então eu acho que vamos aqui dividir em 3 partes, ok? Você falou desse movimento de juro e o impacto que ele pode vir a ter no preço do título, né? Eu acho muito importante a gente ter 100% claro que a relação entre juro e preço do título são relações inversas. A sua correlação é inversa. Se o juro está subindo, o preço do seu título vai cair. Se o juro está caindo, o preço do seu título vai subir, ok? Então é isso que você falou, a gente está nesse cenário. Desculpa te interromper, só para trazer para o público o que é os juros, né? Os juros é a taxa de juros determinada pelo Banco Central dos Estados Unidos. Exatamente, é igual que tem aqui Selic, né? Isso, o que eu estou falando é que lá o Fed Funds Rate, né? Taxa de juros da Reserva Federal dos Estados Unidos, se está movimentando, ok? Então quando o juro americano mexe o preço. Por quê? Acho que a turma aqui que segue o Lucro FC já deve ter visto algumas análises de empresas, já está mais familiarizada. Talvez conheçam o conceito de Discounted Cash Flow, né? O DCF, a gente saber que o valor presente do nosso dinheiro depende da avaliação daquilo que você vai receber lá na frente. Então,
que é que a gente falou? Que tem previsibilidades no cupom, a gente vai receber fixo. Sim. A gente sabe exatamente qual é que é o fluxo de caixa do nosso título. O que é que acontece? Se o juro está subindo, a taxa de desconto que a gente vai aplicar, ela vai ser maior. Então o preço hoje, o valor do meu título, é negativamente impactado por uma subida da taxa de juros. Ela se mexe. Então eu disse lá no início o quê? Que é um contrato. O cupom e o valor do seu título, que está lá, o papelzinho que você recebe, ele nunca muda em teoria, ok? Ele está lá e isso é o... Você investiu 1000 que vale 1000 e o cupom fixo. Mas isso mexe no mercado secundário, influenciado exatamente por isso, né? Então se o juro está subindo, você em vez de comprar um papel que diz lá que vale 1000, você pode comprar ele por 900. Sim. E agora o que é que aconteceu? O seu retorno esperado é maior, porque você não só vai receber o cupom, mas você vai receber esse ágio lá na frente, né? Você vai receber a diferença entre os 900 que você comprou e os 1000 que você vai receber, que é o valor de verdade daquele contrato que você tem na mão. Sim. Né? Então essa marcação ao mercado é o peso que o juro está tendo lá no mercado secundário. Mas o contrato é sempre igual. Sim. Então tem essas duas pontas onde você pode ganhar dinheiro. É no cupom, aquilo que a gente chama do carrego, né? Você por carregar esse bônus você está ganhando lá um juro fixo. E depois tem essa diferença entre ágio e deságio que você pode ainda ganhar lá na ponta. Eu gosto de usar uma metáfora que eu digo sempre assim, olha, quando você compra um bônus para carregar ele até ao vencimento, e você entrou e você contratou um retorno de 5% ao ano, não é? O que é que você sabe? Você sabe que lá no vencimento você vai ter um retorno anual de 5% ao ano. Tudo no meio, que é a marcação ao mercado, eu gosto de dizer que é tipo filme de comédia romântica, novelinha, né? Porquê? Quando você começa a ver um filme de comédia romântica, o que é que acontece? Sempre, inevitavelmente, o moço e a moça ficam juntos lá no final. Você já sabe o que é que vai acontecer. Vai ter contratempo. Mas lá no meio tem contratempo, Tem alguém muda de cidade, também. coisa boa, coisa má. O moço viu lá uma mensagem da moça, achou que tinha tomado um chifre, afinal era tudo mentira. Sim. E eles voltam a ficar juntos. Mas depois lá no final você sabe que eles ficam juntos. É exatamente isso. Exatamente. Só que você pode vender na hora que tá bom. Você pode sair no meio do filme. Quando o filme está bom demais, você pode sair... Você pode sair também no momento ruim, que Pode aí ser não é no uma momento boa, ruim, né? mas aí não sai. Fica até o final do filme, porque aí você já sabe o que vai acontecer. Sim. O que é que eles vão ficar juntos lá no Exatamente. final. Então é isso. Eu gosto de dizer assim, no meio vai ter volatilidades, vai. Mas se você está comprando ele só pela renda, para carregar até o vencimento e por aquele contrato, esquece essa marcação ao mercado, Sim. esquece essa volatilidade. Se você quer essa volatilidade para poder ganhar, como você falou lá, na marcação ao mercado, aí aproveita só quando a história está boa. E quando o juro está caindo, o preço do seu bônus está subindo. Sim. E aí você pode ganhar nessa marcação. E aproveitando, né, historicamente, acho que a taxa de juros que está nos Estados Unidos hoje é uma das maiores dos últimos 20 anos, né? Então, isso é uma das razões pela qual a gente está aqui falando e considerando a renda fixa um tema quente, né? Porque a gente disse o quê? Que a renda fixa, ela é exatamente fixa porque ela gera uma renda fixa. Eu gosto até de dizer de piada que nos últimos 15 anos, quase 20, a renda fixa era só fixa, porque não tinha renda. Não é? Tá. A gente tinha juro entre 0% e 2% desde 2007. Lá nos Estados Unidos. Lá né? nos Estados Unidos. Então não havia juro, não pagava, não tinha um prémio para você estar na renda fixa. E hoje está. Hoje a gente está falando de cerca de 5% para títulos do Tesouro Americano. Então é uma renda boa. Não é? A gente aqui no Brasil está mais acostumado em taxas de juros ali um pouco mais altas, mais por volta dos 10%. Mas a gente está falando de 10% em real. Exato. Aqui a gente está falando do quê? De 5% em dólar. Exato. Moeda forte. Moeda que a gente celebrou agora 30 anos do real, né? O real perdeu 80% do seu valor desde a sua criação. Então a gente está falando de uma moeda que vai ser uma moeda que vai preservar o valor, que te dá uma proteção ali boa e você está ganhando 5% em cima disso. Não, se a gente olhar um histórico, né? Eu vejo até se eu consigo colocar algum gráfico aqui na tela. O histórico da variação do dólar contra o real é absurdo, assim, coisa de 10 anos, o dólar se valorizou muito. Óbvio que eu não consigo prever o futuro, Exatamente. mas é moeda forte, né? É um país que tem um rating melhor. Então, assim, a gente não pode só olhar. É legal que você trouxe esse ponto, né? Porque às vezes o cara de renda fixa aqui no Brasil tá 5% acostumado é pouco, com eu aqui ganho 10, 15%, com 10%.
só que é em dólar. Né? Exatamente. Então tem esse fator da flutuação que pode ser positiva. Em alguns momentos pode ser negativa também, mas o investidor de longo prazo, acho que é interessante ter um pouco do seu dinheiro em moeda forte. E eu acho que tem até um ponto interessante, que é o seguinte: a gente vai num descendente de queda de juros aqui no Brasil, né? A Selic tem vindo a vai cair cair consequentemente, também. né? A gente teve recentemente decisão do cupom que voltou a baixar Sim. mais 0,5%, o que quer dizer que esse diferencial de juro entre verdade. Brasil e Estados Unidos, né? Entre Selic e Fed Funds Rate, ele está comprimindo cada vez mais. Nossa, deve ser uma das menores, A historicamente. gente está né? ali em níveis de cerca de 5% somente de prémio de diferença. Então, e a tendência será para comprimir até um pouquinho mais, até que o Fed tome uma decisão de juros lá mais na frente. Então, esse prémio comprimindo quer dizer o quê? Quer dizer que, olha, está cada vez mais atrativo você tomar esse risco em dólar do que estar aqui em real. Total, eu acho que é uma bela oportunidade que passa à nossa frente, até porque, como eu falei no começo, né, a gente tem acesso hoje, né, através da Avenue, por exemplo, que é a corretora que eu uso, fica muito fácil, porque assim, do sofá da minha casa eu consigo entrar no aplicativo ali e comprar renda fixa, bond americano, bond brasileiro, consigo comprar tudo por lá. E assim, eu acho que nessa parte mais prática, eu queria até te perguntar, você que trabalha aqui, que você conhece todo dia, que é a estrutura que tem aqui dentro, como que é a liquidez disso? Assim, o que é a liquidez? Né? A pessoa que compra, ela precisa carregar até 2060, pode vender antes? Como que funciona isso? Então, a gente tem bônus para várias durações, né? Tem bônus de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, né? Tem bônus para toda a duração. A liquidez dos bônus tende a variar um pouquinho de bônus para bônus. O que é que a gente faz? Se vocês forem lá no aplicativo da Avenue e virem algum bônus que tem mínimo de entrada, que é os mínimos onde a gente começa, de $5.000, a gente tem a garantia que é um bônus que tem liquidez. A gente só oferece esses mínimos de entrada abaixo, porquê? Porque a gente sabe que a gente consegue dar essa liquidez para o cliente. Então, talvez sejam de empresas maiores? Provavelmente ou não? Normalmente as de empresas maiores tendem a ter mais liquidez, ok? Tem outras razões. Pode ser que seja uma emissão grande, pode ser que seja uma emissão mais pequena, pode ser uma empresa que opera muito, outras que operam um pouquinho menos. Então acaba sendo uma dinâmica quase de bônus para bônus. Mas aquilo que a gente garante aqui na Avenue é todos aqueles bônus que têm ali uma entrada de $5.000, a gente tem essa liquidez para operar ele. Você pode vender em D+2, o dinheiro está na sua conta, então tem essa liquidez. Tem outros bônus que a gente tem lá mínimos mais elevados, que esse é exatamente por uma questão de liquidez, em que a gente diz assim, putz, é um pouquinho mais complicado a gente operar tamanhos tão pequenos desses bônus. Então esse aí, a gente... Quando fica com um limite mínimo maior, aí vocês conseguem mais liquidez. Exatamente. Quanto mais você opera, tendencialmente a liquidez tende a melhorar. E qual que é o... Até um determinado limite, né? Se eu quiser vender 100 milhões de um bonde, aí também pode ser que fique um pouquinho mais complicado. Porque tem gente que acompanha aqui que tem 100 milhões na conta. É isso aí, vamos lá, tragam uma grana para a Evelyn. Mas me diz uma coisa, você falou do valor mínimo, acho que isso é legal, né? Qual que é o... Porque, como você disse, tem vários bonds, tem bonds da América Latina, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, mas... O valor mínimo é $1.000, não? Então, é $5.000. $5.000. Que, cara, assim, a gente aqui na Avenue meio que quebrou uma barreira e está democratizando o acesso a essa renda fixa, que era uma coisa, cara, que antigamente você queria comprar um bonde lá fora. Cara, o ticket de entrada mínima era $200.000. $200.000? Você tinha que ter conta lá no private, lá do bancão, né? E para comprar, o mínimo era $200.000. A gente está quebrando barreiras e trazendo essa democratização do acesso a esta classe de ativo para o brasileiro. E hoje você consegue entrar a partir dos $5.000, ok? O nosso caminho vai ser cada vez mais tentar melhorar isso. A gente vai tentar cada vez mais baixar, principalmente para aquilo que é a classe mais líquida, que é o quê? Que é títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A gente aí vai trabalhar em tentar baixar isso cada vez mais. Eu acho que teve uma promoção. Chegou a ter várias campanhas de $1.000. Né? A gente hoje está com incrementos cada vez menores também nos títulos do Tesouro. Mas a gente vai trabalhar exatamente para fazer essa democratização e trazer cada vez mais esse acesso para o brasileiro. Hoje em dia o ticket mínimo é $5.000. A gente sabe que não é para todo mundo. Mas a gente está trabalhando para
melhorar isso cada vez mais. Não, mas como a gente disse também, né? O legal é de ser uma corretora tão completa que possibilita dar esse acesso para nós. Mas como a gente falou no começo também, né? Os bonds são um dos tipos de investimento em renda fixa. Exatamente. Né? Para aqueles investidores que não têm esse recurso, tem o ETF. Tem outras portas de entrada. Tem ETF que não tem $5 de entrada mínima. $5 consegue investir. Então você pode investir em renda fixa através do ETF, né? Sendo que é uma classe diferente, né? Porque você basicamente está comprando uma participação num fundo listado que investe em produtos de renda fixa, não é? Mas esse aí a barreira de entrada é muito menor. Sim. E aí você pode também escolher vários tipos de perfil, né? Você pode ser mais conservador e comprar tesouro americano através do ETF. Você pode comprar títulos de grau de investimento, né? Que são aqueles de mais qualidade, através de um ETF. Que são de empresas, né? Corporativos, né? Que o pessoal gosta de falar, chama high grade. Exatamente. Aí tem os high yield, você que são pode os mais comprar a high arriscados. yield, pode comprar emergente, pode comprar longa duração, curta duração. Sim. Pode comprar tudo isso. Aliás, agora que eu falei aqui do tema da curta duração, eu há pouco falei do tema da marcação a mercado, uma coisa que eu esqueci que é muito importante, eu diria, para qualquer investidor, que é a volatilidade do seu título vai estar muito relacionado com a duração do investimento. Quanto mais longo ele for, mais volátil ele tenderá a ser àquelas movimentações que eu falei. Então, se o juro está subindo ou descendo, impactando o preço do seu título, esse impacto tenderá a ser proporcionalmente maior para títulos de maior duração. Então, algo a ter em conta, até para os investidores que têm um perfil um pouquinho mais conservador, ter em conta de não comprar algo tão longo, porque talvez esse investidor não goste tanto da volatilidade. Exatamente, o prazo aí conta nesse caso. E, Osema, traz aqui para a gente, então, aqui um resumo aqui das vantagens, então, de investir na renda fixa. Olha, eu diria que tem este ponto que a gente já falou aqui, que é esse lado de previsibilidade, né? De você tem aquele carrego daquele cupom fixo, que você sabe que vai ganhar aquela renda. Então, eu diria, a vantagem número 1 é que vai gerar essa renda em dólar. Eu acho que é muito legal para alguém que curta viajar e quer ter uma renda em dólar constante. Ou alguém que tem despesa lá fora, nos Estados Unidos, está pagando a universidade de alguém, ou tem alguma conta fixa lá. Gerar essa renda em dólar é muito legal. Então, esse lado da previsibilidade, ok? O lado de investimento em moeda forte, né? Que eu acho que isso aí é transversal a qualquer investimento em dólar, né? Mas aqui na renda fixa tem esse aspecto que eu acho muito importante, que é de preservação do património, né? Você sabe que você investiu aquilo, aquela parte você vai receber de volta lá na ponta e você vai ganhar um juro em cima disso, né? Exato. Então é um lado dali de conservador da gente preservar uma parte do nosso património. É uma fatia segura, né? Exatamente. Da carteira. Outra das vantagens é a gente aproveitar esse momento histórico que é as maiores taxas em mais de 20 anos, né? Então é a gente dizer assim, cara, você está com um ponto de entrada que é muito legal, que tem um juro bom, tem ali um prémio bom para você entrar. Tem outra vantagem que é exatamente, e já entrando aqui noutro ponto, que é a expectativa de corte de juro lá fora nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente já começou, como eu já falei. Lá fora esse ciclo vai começar em breve, né? A gente ainda não sabe exatamente, teve fala lá do Jerome Powell recentemente, que de facto abriu a porta para esse corte de juros. A gente estaria falando o primeiro corte ali em junho, julho, a gente não pode falar isso com certeza, mas a expectativa é que de facto existam cerca de 3 cortes de juros em 2024. Isso aí vai favorecer o que? Essa marcação a mercado, né? A gente disse, se o juro cai, o preço sobe. Então tem um bom ponto de entrada para você poder beneficiar dessa marcação a mercado e tem ali algum sentido de dizer assim, olha, aproveita agora para travar essa taxa, né, como é pré-fixado, antes que o juro já comece a cair, já começa a precificar. Porque aí não vai ter mais com essa rentabilidade essa tão rentabilidade alta, né? vai desaparecer, né? Então, a gente tem agora essa vantagem de, olha, entra agora, porque até junho, julho, provavelmente o juro vai começar a cair. Né? E aí a pessoa pode pensar duas coisas, né? Ela pode carregar até o longo prazo, porque é uma taxa boa, ou de repente, se ela quiser vender num momento ideal da marcação mercado, também tem esse potencial. Exatamente, né? Então tem essas duas vantagens. Tem uma vantagem de você travar hoje uma taxa boa para o longo prazo, né? Ou comprar hoje, surfar esse fechamento de curva, como a gente fala, que vai gerar uma marcação a mercado positiva e pode dar essa oportunidade para você vender o seu título lá com um ágio e ter esse ganho de capital para além lá dos cupons que você vai receber. Muito bom, excelente. Então, galera, não percam tempo, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição
que justamente você consegue abrir sua conta na Avenue, que é a empresa que a gente está conhecendo aqui, e você, inclusive, com esse cupom, né, dessa parceria que eu tenho com eles, você ganha 10 corretagens gratuitas, beleza? Então, não perca tempo, link aqui na descrição. E Zé, muito obrigado pela entrevista. Obrigado foi um prazer e conta com a gente aqui sempre para vir trocar essas ideias legais sobre o mercado internacional e renda fixa. Muito bom. Então, galera, deixem aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma pergunta para o Zé Maquet, eu volto aqui para conversar com ele. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu!